O nosso objetivo em um tratamento realmente é chegar em um couro cabeludo saudável. Chegar numa pele limpa, íntegra, com um fio saudável, sem descamação, sem oleosidade. Olá, na aula de hoje você vai aprender a fazer uma avaliação macroscópica do couro cabeludo. Esse é o momento que você toca no couro cabeludo do seu cliente para buscar todas as características que você estudou até hoje, de acordo com a queixa do seu cliente. Lembrando que você já fez a avaliação nele, nesse momento você já sabe o que você está procurando. Só que antes da gente ir para uma avaliação macroscópica, nós precisamos ter conhecimento de uma pele saudável, saber aquilo que a gente pode identificar. Conhecer o couro cabeludo saudável é fundamental, porque qualquer alteração que tiver nesse couro cabeludo, fica muito mais fácil a identificação. O nosso objetivo em um tratamento realmente é chegar em um couro cabeludo saudável. Chegar numa pele limpa, íntegra, um fio saudável, sem descamação, sem oleosidade. Essas identificações ficam muito mais claras quando a gente pede para o nosso cliente ficar 24 horas sem lavar o couro cabeludo, para que eu consiga ter uma visualização muito melhor da oleosidade, da descamação. Isso fica muito mais claro, muito mais evidente na hora da avaliação. A avaliação macroscópica do couro cabeludo é extremamente importante que seja feita de forma detalhada, para que não passe nenhum detalhe. E você vai aprender isso fazendo na prática. Só que antes da gente ir para a prática, eu quero fazer uma revisão de tudo que você viu até agora, de tudo aquilo que você pode encontrar numa avaliação de couro cabeludo. Numa avaliação macroscópica, a gente pode encontrar descamação, oleosidade, áreas abertas sem fio, falhas no couro cabeludo, feridas, espinha e vermelhidão. Tudo isso são características que eu vou procurar na hora de uma avaliação. Lembrando, na avaliação eu vou anotar tudo aquilo que eu estiver visualizando, pois mesmo que eu não lembre, eu não saiba diante do que eu estou para tratar, são as características que me levam a um tratamento. Como que eu vou encontrar oleosidade no couro cabeludo? Eu vou fazer essa visualização. O couro cabeludo ele vai apresentar um brilho excessivo, realmente parecendo que tem um azeite ali no cabelo, que parece aquele cabelo mais sujo. Ele aparece com uma aparência de cabelo mais grudado, ele não fica soltinho. Realmente parece que o nosso cliente não lavou o cabelo. Lembrando que às 24 horas é importante para a gente não perder esse parâmetro. Então ele fica mais grudado com facilidade. Na hora da avaliação, se eu tiver essa visualização, eu vou anotar que eu tenho um couro cabeludo oleoso. A caspa eu vou ver por característica de uma descamação. Ela fica mais soltinha, mais leve aqui no fio e no couro cabeludo. Quando eu abro o couro cabeludo, eu tenho uma sensação e uma visualização que esse couro cabeludo está ressecado em função de todo esse processo de descamação. Então, a descamação branca ela é muito mais visível porque ela é fininha e solta. Isso pode acontecer em casos, posso visualizar casos de vermelhidão nesse couro cabeludo. Lembrando que na caspa eu não tenho processo inflamatório. O vermelho que eu ver na caspa vai ser muito pontual, porque esse cliente tem queixa de coceira e quando coça pode acontecer alguma lesão em alguns pontos. Diferente de um processo inflamatório que ele é mais difuso, a vermelhidão é mais difusa. Aqui eu tenho pontos de vermelhidão em função da coceira. Já aqui já muda um pouquinho, porque aqui eu tô vendo um processo descamativo, mais amarelo, mais denso e ele fica grudado no couro cabeludo e nos fios. Diferente da caspa, eu tenho ação inflamatória e ação da glândula sebácea. Aqui eu já tô falando de uma dermatite seborreica. Quando eu abro o couro cabeludo, eu vejo essa descamação mais espessa. A placa com oleosidade já vai me definindo que eu tenho algo a mais do que somente uma caspa. Essa vermelhidão, esse sinal de irritação na pele já define um processo inflamatório. Aí eu tenho que anotar uma dermatite seborreica. Aqui eu estou falando de uma psoríase. Lembra que é um processo de uma autoimune. Ela vai se apresentar com descamação também. É uma descamação mais seca, mais branca e com placas mais aderidas no couro cabeludo. Lembrando que embaixo dessa placa eu posso ter orvalho sangrante. Gotas de sangue na hora do movimento.
Essa pele, ela é mais grossa do que eu visualizo numa dermatite, por exemplo, e não tenho ação de oleosidade. Essa é uma das diferenças entre uma psoríase e uma dermatite. Eu não tenho ação da glândula sebácea. Ela é branca, mais prateada, mais seca. E eu tenho essa visualização assim como você está vendo aqui na imagem. A queda capilar, que nós chamamos de eflúvio, ela tem algumas características de queda em alguns pontos, como por exemplo na região frontal. Aqui na imagem você consegue ver que eu tenho uma entrada com fios mais finos, mas tem fios repilando, porque a queda de cabelo eu tenho uma queda, mas eu tenho algum retorno de fios. Claro que o fio não vai vir com qualidade em função da disfunção que eu tenho ali, mas ela se apresenta principalmente nas laterais, essa falha. Eu posso ter uma rarefação também de forma difusa, porque vai perdendo em quantidade. O nosso cliente, ele vai se queixar que está ficando com pouco cabelo e que está com muita queda. Esse é o momento também que eu faço o teste de tração na hora da prática. Lembrando que 100 fios diários está dentro do padrão de normalidade. Passando dos 100 fios, aí eu já estou com uma queda. E o teste é feito por mechas por centímetro quadrado. Puxando 1 centímetro quadrado até 2 fios, está dentro do normal. Passou de 3 fios, eu já tenho que considerar uma queda. Então, o volume de cabelo começa a ficar diminuído, mas sem áreas calvas. As áreas que eu tenho abertura, eu tenho repilação de fios. Já na característica de alopécia androgenética padrão masculino, eu tenho sim uma rarefação maior, porque eu tenho áreas calvas, como por exemplo, na região do topo. As entradas aqui, que seriam a lateral, eu tenho essas entradas e sem retorno de fios, porque aqui eu já tenho uma perda sem retorno. Aonde eu vou ver áreas calvas? Na região lateral, no topo da cabeça e na região da coronal. São regiões com característica de padrão de alopécia androgenética padrão masculino. Lembrando que padrão masculino não significa que dá só em homem, ele pode dar em mulheres também. São padrões que se apresentam de formas diferentes. As laterais, elas podem se manter preservadas também. Na grande maioria das pessoas que têm calvície, você vai ver áreas calvas nesses pontos que eu citei, mas a região da lateral, ela permanece com mais fios, que é a nossa região que não tem ação de andrógenos. Já na alopécia androgenética padrão feminino, ela se apresenta um pouquinho diferente. É onde eu tenho rarefação no topo, porém eu tenho a hairline inteira. Essa preservação da hairline, ela vai definir como um padrão de alopécia androgenética padrão feminino, que eu não tenho áreas de entradas, mas a rarefação ela é mais difusa. O padrão feminino, ela vai aumentando essa rarefação do topo e vai indo para toda a cabeça. Então, você consegue ver uma falta, uma rarefação de forma mais parelha. Muitos afinamentos aqui, diferente do padrão masculino que você vê afinamentos e miniaturização, aqui você vai ver somente afinamentos. Dificilmente você vai ver miniaturização num padrão feminino. Aqui eu já estou falando de alopécia areata. Ela vai se apresentar com uma queda de cabelo em formas arredondadas ou ovais. E esse cliente, ele pode vir com 1, 2 ou mais placas abertas. E essas placas, elas vão se juntando e tornando-se maiores, de acordo com a evolução da patologia. Dentro dessas placas, a gente não vai ver processos inflamatórios de forma visível, mas dentro dessas placas eu posso ter fios brancos dentro dessa região, indicando aí uma atividade da alopécia areata. No próximo vídeo eu vou mostrar para você como você faz toda a avaliação macroscópica para achar todas essas características de forma muito clara e precisa. Nos vemos no próximo vídeo. Agora é o momento da nossa prática, é o momento que você vai fazer uma varredura em todo o couro cabeludo, procurando todos os achados que você estudou até agora. Claro que partindo da queixa do seu cliente. Quando você chega nesse momento de tocar o cliente, você já sabe o que você está procurando. Lembrando que para uma boa avaliação, o ideal é orientar o seu cliente a ficar 24 horas sem lavar, para que a gente não perca a percepção da oleosidade e nem da descamação. Então a orientação é que você faça a divisão em quadrantes,
podendo dividir assim, ou colocando um clips como você se sentir mais confortável. Fazendo a divisão em quadrantes, facilita que você não deixe passar nada. Vamos fazer uma varredura de linha a linha. Quando a gente vai procurar por linhas, a gente pode achar aqui aberturas, falhas, né, rarefação, poucos fios por área. Posso achar aqui oleosidade, descamação, tudo que você achar que tiver fora do padrão de normalidade, esse é o momento que você anota. Porque essa anotação, essa característica que você achou, é que vai ser o que você vai ter que tratar. Quando você achar uma abertura, como essa aqui, por exemplo, perguntar para o seu cliente se essa abertura pode ser alguma cicatriz, se ele bateu a cabeça, se ele sofreu algum acidente, porque cada abertura pode nos dar um direcionamento do que a gente precisa estar tratando. Eu posso estar falando de uma simples cicatriz de um acidente, mas eu posso estar falando de uma areata. Quando eu acho uma abertura que não seja cicatriz do cliente por algum acidente, eu vou fazer a medição com uma régua, boto a régua do ladinho e tiro uma foto. Isso facilita para você fazer o acompanhamento dessa abertura, se ela está aumentando ou se ela está fechando. Feito toda a procura em todo o couro cabeludo, em toda a região, toda dividida por quadrantes, que você fez todas as anotações, a gente vai procurar agora características. Nessas divisões eu já procurei oleosidade, descamação, falhas, rarefação, todas as características que podem me definir aqui uma displasia ou até uma alopécia. Quando a gente está falando em queda de cabelo, se o paciente está se queixando de muita queda, a gente vai olhar no topo da cabeça para ver se a gente já está tendo rarefação, falhas nesse couro cabeludo. O eflúvio, ele vai aparecer nas laterais. Essa falha na lateral, na região temporal, quando eu estou falando de eflúvio, eu vou ter falhas, mas com alguns cabelos em afinamentos, porque o eflúvio eu tenho uma queda, mas eu tenho um retorno desse fio também. Não quer dizer que o retorno tenha qualidade, mas eu consigo ter uma percepção de alguns fios. Quando eu estou falando de padrão de androgenética masculino, eu vou ter uma abertura na lateral, nos dois lados, normalmente, só que com áreas calvas, sem retorno de fios. A androgenética padrão masculino, eu também tenho uma percepção na região do topo. Eu faço essa divisão com essa linha central, para ver se eu já tenho aqui áreas calvas, ou se eu estou tendo afinamentos, se eu vejo fios em miniaturização. Normalmente a androgenética, quando eu tenho falhas no topo, ela já se apresenta como se fosse uma árvore de Natal, porque ela abre no meio com alguns fios ainda. Isso é um padrão de androgenética masculino. Também tenho uma área calva na região da coronal. Então são pontos que eu tenho que verificar de um padrão de androgenética masculino. Já o padrão de androgenética feminino, eu tenho a preservação da hairline. Essa região aqui ela fica inteira, eu não tenho abertura nas laterais, mas eu tenho uma rarefação, uma diminuição de fios na região do topo. É aquele cabelo que fica todo ralinho, é onde eu tenho uma maior percepção de fios em afinamentos. Dificilmente no padrão feminino eu vou ver alguns miniaturizados, mas sim mais padrão feminino. Feito toda a avaliação aqui, buscando características tanto do couro cabeludo quanto de aberturas, eu vou fazer um testezinho de tração, um testezinho de mecha, para ver se eu estou com queda de cabelo. O eflúvio, até 100 fios diário, a literatura ela considera um padrão de normalidade. Porém, para mim saber se esse cabelo está com queda ativa ou não, eu separo 1 centímetro aqui quadrado e eu vou fazer uma tração de alguns fios. E colocar em cima de uma mesa para ter a percepção se está caindo ou não. Até 2 fios caindo numa mecha de 1 centímetro está dentro do padrão de normalidade.
de 3 fios a mais, eu já posso considerar uma queda já ativa, eu já posso considerar um eflúvio telógeno. Feito toda a avaliação, toda a coleta de informação que você anotou, agora é o momento de você montar o seu protocolo.